Você pode se chocar ao saber que Abba Kovner reagiu. Em 1943, Abba Kovner, um poeta judeu e lutador decidido contra os nazistas, se tornou uma figura-chave na luta contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Liderando um grupo de guerrilheiros, Kovner e seus companheiros arriscaram suas vidas para enfrentar os opressores, frequentemente realizando atos ousados de sabotagem. Mas a história não termina aí. Após o fim da guerra, esse grupo se transformou em algo completamente diferente. Eles se tornaram não apenas lutadores, mas assassinos, mirando principalmente em criminosos de guerra, nazistas que escaparam da punição. Kovner acreditava ser crucial que essas pessoas fossem responsabilizadas por seus atos horríveis. Essa transição representa um capítulo complexo na luta por justiça, levantando questões sobre a moralidade em tempos de conflito. Até onde devemos ir para alcançar justiça por atrocidades inimagináveis? Você pode acreditar que a voz de Goku pertence a uma lenda? Masako Nozawa tem dado vida a Goku e seus filhos, Gohan e Goten, desde 1986, na amada franquia Dragon Ball. Agora, com 88 anos, ela emprestou sua poderosa voz a muitos animes, filmes e videogames, tornando-se uma favorita entre os fãs ao redor do mundo. Suas habilidades vocais únicas ajudaram a moldar os personagens que conhecemos e amamos hoje. A dedicação de Nozawa é incomparável. Ela colocou sua alma nesses papéis por décadas, trazendo suas aventuras à vida, com uma gama dinâmica que transmite as emoções e batalhas de cada personagem. Sua capacidade de alternar entre a energia brincalhona de Goku e a seriedade de Gohan demonstra seu enorme talento e versatilidade. Você consegue imaginar Dragon Ball sem sua voz icônica? O legado de Nozawa é uma prova do impacto que os dubladores podem ter em nossas histórias favoritas. Acredite ou não, os elefantes têm 4 joelhos. Essa característica incrível torna os elefantes únicos entre os animais, pois são os únicos seres com 4 joelhos totalmente funcionais. Essa adaptação anatômica interessante ajuda a sustentar seus corpos enormes, que podem pesar até 600 e 350 quilos. Diferente de muitos outros mamíferos, que têm 2 ou 4 patas com estruturas diferentes, os elefantes possuem uma estrutura que lhes permite se mover graciosamente, apesar do tamanho. Cada joelho funciona como uma articulação, absorvendo impactos e garantindo equilíbrio enquanto se deslocam por diferentes terrenos. Imagine como seria difícil para um animal tão grande andar ou correr sem essa adaptação especial. Seus joelhos desempenham um papel importante no dia a dia, como procurar comida, beber água e até interagir socialmente com outros elefantes. Ao observar o movimento de um elefante, você pode perceber como essa característica única se desenvolveu ao longo de milhões de anos, ajudando-os a sobreviver em seu habitat natural. Não é incrível como a natureza cria seres perfeitamente adaptados às suas condições? Você já se perguntou por que os patos são tão bons nadadores? Os patos têm pés palmados que funcionam como remos perfeitos da natureza. Essas incríveis adaptações evoluíram para agir como pás muito eficientes, permitindo que os patos deslizem facilmente pela água. Quando um pato nada, a membrana se expande para fora, empurrando a água e gerando uma força impressionante. No movimento de volta, os dedos se dobram para dentro, reduzindo bastante a resistência, tornando cada movimento muito eficiente em termos de energia. Esse design permite que os patos alcancem velocidades de até 8 km/h e mergulhem até 3 metros de profundidade. Eles conseguem viver em condições frias, graças a um sistema vascular especial em seus pés, que conserva calor, garantindo que sua atividade permaneça alta, mesmo em águas geladas. A camada externa de seus pés é reforçada com queratina, protegendo-os de objetos afiados debaixo d'água. Com um controle muscular preciso, os patos se tornam nadadores muito ágeis, navegando em seus ambientes aquáticos com graça. Seus pés palmados realmente representam uma maravilha da engenharia natural, funcionando como remos, lemes e trocadores de calor ao mesmo tempo. Você vai se surpreender ao saber sobre os raios. Você sabia que a probabilidade de ser atingido por um raio, pelo menos uma vez na vida, é de cerca de 1 em 3.000? Essa é uma estatística impressionante, considerando o quão assustadoras podem ser as tempestades. O raio é uma poderosa força da natureza, com temperaturas que podem ser até 5 vezes mais altas do que a superfície do Sol. Durante as tempestades, enormes cargas elétricas são geradas, causando os repentinos clarões dos raios.
Embora muitas pessoas acreditem que estão seguras dentro de casa durante uma tempestade, os raios podem realmente atingir edifícios, árvores e até mesmo pessoas. Para reduzir o risco de ser atingido, os especialistas recomendam ficar em casa durante o mau tempo e evitar água, pois os raios podem afetar sistemas hidráulicos e elétricos. Curiosamente, alguns lugares são mais propensos a raios do que outros, especialmente áreas como a Flórida, onde tempestades são frequentes. Compreender a ciência por trás desses fenômenos pode nos ajudar a nos manter seguros. Então, qual é o seu plano de segurança em caso de raios durante a próxima tempestade? As corujas veem o que está fora do alcance de outras aves. Essas criaturas incríveis têm uma habilidade especial. Elas conseguem distinguir a cor azul, o que é bastante único entre as aves. Enquanto muitas aves desfrutam das cores vibrantes do seu mundo, as corujas vão além. Elas conseguem ver 30 vezes mais luz do que os humanos, o que as ajuda a se orientar na escuridão com uma clareza impressionante. Imagine voar silenciosamente por uma floresta iluminada pela lua, percebendo pequenos movimentos e cores que não estão ao nosso alcance. Essa habilidade está relacionada aos seus grandes olhos, cheios de células especiais chamadas bastonetes, que captam a luz fraca. Graças a isso, as corujas se tornam excelentes caçadoras noturnas, encontrando presas como camundongos e insetos de forma eficaz. Sua visão noturna superior não só as ajuda a sobreviver, mas também desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Então, da próxima vez que você ouvir o encantador chamado de uma coruja à noite, lembre-se de que elas possuem uma das adaptações mais incríveis da natureza, tornando-as perfeitamente adequadas para viver na escuridão. Acredite ou não, os rios podem fluir para trás. Em 1812, um forte terremoto abalou a região próxima à zona sísmica de Nova Madrid, resultando em um espetáculo surpreendente. Por um curto período, o rio Mississippi realmente mudou sua direção. Não foi um terremoto comum, foi um dos mais fortes já registrados nos Estados Unidos continentais, com magnitude de cerca de 7,5 na escala Richter. O súbito deslocamento da crosta terrestre provocou uma poderosa reação em cadeia, permitindo que barcos navegassem rio acima, em vez de rio abaixo. Imagine barcaças e troncos se movendo pelo Mississippi na direção oposta, como se estivessem desafiando as leis da natureza. Embora esse fenômeno tenha durado pouco tempo, ele serve como um lembrete impressionante da imensa força da Terra e do comportamento geológico imprevisível. Você consegue imaginar como seria testemunhar um evento tão extraordinário? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a chuva está mudando. As mudanças climáticas alteraram drasticamente os padrões climáticos, especialmente no sudeste dos Kayinopakla. Desde 1958, a precipitação aumentou em 27%, trazendo chuvas mais intensas e aumentando os riscos de inundação ao longo do poderoso rio Mississippi. Esse aumento significa que comunidades que antes estavam acostumadas a certas condições climáticas agora enfrentam surpresas severas. Imagine o impacto na agricultura, na pesca e na vida cotidiana. Os agricultores dependem de um clima previsível e, com chuvas repentinas, as colheitas podem ser arrastadas ou sofrer com solos encharcados. Além disso, as cidades ao longo do rio estão reforçando suas defesas contra inundações, sabendo que tempestades mais intensas podem levar a inundações perigosas. O aumento dos níveis da água não só ameaça casas, mas também interrompe ecossistemas que dependem de condições estáveis do rio. Portanto, à medida que avançamos, é essencial considerar como nosso clima em mudança moldará o futuro do tempo no sudeste dos Ixmiquimpa. Como você acha que as comunidades podem se adaptar a essas novas realidades? E se eu disser que Lysenko mudou o curso da história? Trofim Lysenko, um famoso cientista soviético, rejeitou a genética estabelecida em favor de suas teorias não comprovadas, afirmando que o ambiente poderia influenciar diretamente as características hereditárias. Ele acreditava que era possível melhorar as colheitas com certas práticas agrícolas, sem entender os princípios genéticos. A União Soviética adotou as ideias de Lysenko, o que levou a políticas agrícolas catastróficas e graves faltas de alimentos. Essas práticas erradas causaram fomes terríveis que tiraram milhões de vidas em todo o país. Da mesma forma, a China, sob a liderança de Mao Tse-tung, adotou o lysenkismo durante o grande salto para frente, resultando em fome em massa e sofrimento.
As consequências de ignorar dados científicos em favor de teorias erradas não apenas mudaram a agricultura, mas também tiveram um impacto duradouro na vida de milhões. Como a atração por explicações mais simples conseguiu influenciar toda uma nação. O que está acontecendo com aquelas casas de pássaros chiques? Os machos dos pássaros Bauer são verdadeiros arquitetos do mundo avícola. Esses pássaros inteligentes constroem estruturas elaboradas, chamadas de Bauer, na esperança de atrair uma parceira. Mas não se trata de ninhos comuns, são exibições intricadas feitas de galhos, folhas e outros materiais naturais que podem levar bastante tempo e esforço para serem construídas. O pássaro Bauer de seda, em particular, é famoso por sua preferência por itens azuis. De penas a tampinhas de garrafa, esses pássaros fazem caça ao tesouro para encontrar todo tipo de tesouros coloridos, que organizam cuidadosamente ao redor de seus Bauers. Essa coleção vibrante e a qualidade estética do Bauer em si enviam um sinal visual para potenciais parceiras, mostrando não apenas suas habilidades de construção, mas também sua saúde e vitalidade. E funciona. Pesquisas mostram que as fêmeas têm mais chances de escolher machos, com os Bauers mais impressionantes. Então, quando você avistar um pássaro Bauer, lembre-se de que está olhando para um artista apaixonado, tentando conquistar alguém especial. A verdade é que a Toscana encanta a todos. Esta região deslumbrante não é apenas pitoresca, é um verdadeiro tesouro de paisagens cativantes, cultura vibrante e comida deliciosa. Imagine colinas ondulantes vestidas de verdes vibrantes, salpicadas de vinhedos e oliveiras, tudo banhado pelo calor do sol toscano. Cidades como Florença, Siena e Pisa são verdadeiros museus vivos, repletos de arte, arquitetura impressionante e uma história notável. Florença, conhecida como o berço do Renascimento, exibe obras-primas de artistas lendários como Michelangelo e Botticelli, envolvendo os visitantes em um mundo de criatividade e inovação. Por outro lado, o charme medieval de Siena te transporta no tempo, especialmente durante a emocionante corrida de cavalos palio, que encanta tanto os locais quanto os turistas com suas ricas tradições. E não podemos esquecer da gastronomia de dar água na boca. De pratos de massa robustos a vinhos de classe mundial, os sabores da Toscana despertam o paladar e contam histórias repletas de tradição e paixão. Na próxima vez que a Itália vier à sua mente, lembre-se de deixar a beleza e o rico patrimônio da Toscana te chamarem. Você está pronto para vivenciá-la? Você já pensou na neve como um mineral? Pode parecer surpreendente, mas a neve realmente é classificada como um mineral. Isso acontece porque a neve é composta por cristais de gelo, que são substâncias sólidas naturais com uma estrutura química definida. Embora muitas vezes associemos minerais a algo sólido e rochoso, a neve quebra esse estereótipo, mostrando como o mundo natural é diverso e fascinante. Por outro lado, a água em estado líquido não se encaixa nessa definição, pois não possui uma estrutura fixa. Essa diferença ilustra bem como a natureza pode borrar as fronteiras entre os diferentes estados da matéria. Quando você vê flocos de neve caindo do céu, lembre-se de que essas formas delicadas e complexas não são apenas água congelada. São formações únicas de gelo que se cristalizaram na atmosfera. Cada floco de neve é único e reflete as condições específicas de temperatura e umidade em que se formou. Então, da próxima vez que você estiver em um conto de fadas de inverno, lembre-se, o que parece ser apenas neve é, na verdade, um mineral incrível com sua própria história. Você vai se surpreender ao descobrir que os tesouros ainda estão à espera. Esta é uma aventura que atrai caçadores de tesouros há muitos anos. Fenn, um negociante de arte e autor, deixou um poema enigmático cheio de pistas, convidando outros a encontrar o tesouro escondido. O poema sugere locais específicos e dá dicas sobre o que os caçadores podem encontrar pelo caminho. Apesar das inúmeras buscas em lugares de difícil acesso e na natureza selvagem, o tesouro continua esquivo, fazendo muitos se perguntarem se ele realmente existe ou se é apenas um truque astuto. Com elementos de mistério e um toque de folclore, a história do tesouro de Fenn inspirou muitos aventureiros, transformando as montanhas rochosas em um vasto palco de esperança e emoção. Alguém finalmente encontrará os segredos escondidos nas pistas de Fenn e reivindicará o tesouro para si? Você sabia que o Sudão tem mais pirâmides? No coração da região da Núbia, o Sudão se orgulha de ter impressionantes 255 pirâmides, mais do que qualquer outro país do mundo, até mais do que o famoso Egito e o México.
Essas antigas construções, principalmente construídas como tumbas para a família real do reino de Kush, têm mais de 2.500 anos. Diferente das pirâmides egípcias, as pirâmides sudanesas são menores e têm uma forma característica com topos afiados e ângulos íngremes. A maioria delas está localizada em lugares como Meroe e Napata, que já foram centros de cultura e poder. Os arqueólogos acreditam que esses monumentos oferecem informações importantes sobre a vida e as crenças dos cuxitas, destacando suas impressionantes habilidades de engenharia e rico legado. Hoje, muitas dessas pirâmides, embora menos conhecidas, são importantes sítios arqueológicos que atraem pesquisadores e aventureiros. Então, da próxima vez que alguém mencionar pirâmides, lembre-se de que o Sudão tem a maior coleção. A canção Parabéns pra Você foi protegida por direitos autorais durante décadas, o que significava que era necessário pagar para usá-la em filmes, programas de TV e apresentações públicas. Essa situação estranha na história da música criou um fardo financeiro para aqueles que queriam celebrar aniversários sem gastar muito. Somente em 2016, um tribunal no CMU decidiu que a canção estava em domínio público, permitindo que as pessoas a cantassem livremente, sem se preocupar com grandes despesas. A canção, que tem raízes no século XIX, era originalmente uma simples melodia chamada Bom Dia a Todos, antes de se transformar na famosa canção de aniversário que conhecemos hoje. Imagine quantas festas e filmes evitaram problemas com direitos autorais. Agora todos podem se juntar à diversão sem preocupações. Seja em uma festa ou em um encontro familiar, cantar Parabéns pra Você se tornou ainda mais especial e significativo, pois agora todos podem cantar juntos. Não é incrível que possamos celebrar sem complicações legais? Incrível, mas é verdade. Torneios de cavaleiros em alta. Os torneios de cavaleiros, um esporte dramático onde cavaleiros montados lutam entre si com lanças, se tornaram um esporte oficial do estado de Maryland. Essa escolha única destaca a rica história de Maryland e sua profunda conexão com essa atividade medieval. Em vez de optar por esportes mais populares como futebol ou basquete, os torneios de cavaleiros remontam à Idade Média, onde eram não apenas competições de habilidade, mas também uma forma de os cavaleiros demonstrarem sua coragem e honra. Em Maryland, esse esporte mantém suas tradições através de eventos que atraem espectadores ansiosos por ver um espetáculo emocionante, com trajes vibrantes e multidões entusiasmadas. É um lembrete vivo do legado do estado, que mantém o espírito da cavalaria e conecta moradores e visitantes a um passado fascinante. Você já assistiu a um torneio de cavaleiros em ação? Por que o sapo-touro domina a América do Norte? O sapo-touro, originário do sudeste dos Estados Unidos, não é um anfíbio comum. Na verdade, é a maior espécie de sapo da América do Norte. Essas criaturas incríveis podem atingir até 25 centímetros de comprimento, tornando-se uma visão impressionante. Com seus corpos largos e arredondados e pernas poderosas, os sapos-touros são perfeitamente adaptados para nadar e saltar em lagoas, pântanos e lagos. Durante a época de acasalamento, seu chamado profundo e crocante ecoa pelas áreas úmidas, atraindo fêmeas e estabelecendo território entre machos rivais. Essa habilidade vocal é essencial para sua sobrevivência e reprodução. Os sapos-touros têm um apetite impressionante, se alimentando de insetos, peixes pequenos e até de outros sapos, que capturam com reflexos rápidos e pernas traseiras fortes. Seu papel como predadores e presas é crucial para o ecossistema. Ao entender e apreciar esses grandes anfíbios, podemos reconhecer melhor o delicado equilíbrio da natureza em nossos próprios quintais. Não perca a chance de explorar seu mundo fascinante. Você pode se surpreender ao descobrir que os tamanhos variam muito. Em uma escala logarítmica, um grão de areia ocupa um lugar interessante entre um átomo e o enorme planeta Terra. Essa escala nos ajuda a entender tamanhos que são muito diferentes entre si, oferecendo uma nova perspectiva sobre o universo. Imagine um pequeno átomo, que é quase invisível a olho nu, em comparação com algo tão grandioso quanto a Terra. É impressionante que a largura de um grão de areia seja de cerca de 0,5 milímetros, enquanto um átomo típico tem cerca de 0,1 nanômetro. Isso significa que se você alinhasse átomos para alcançar 1 milímetro completo, precisaria de 1 milhão de átomos. Essas comparações mostram o quão variados podem ser os tamanhos em nosso mundo, desde os minúsculos até os gigantescos. Compreender essa escala não é apenas fascinante,
também ajuda cientistas e entusiastas a apreciar a complexidade de tudo que nos cerca. Então, da próxima vez que você estiver na praia e pegar um grão de areia, lembre-se de que não é apenas um pequeno pedaço da Terra. É uma ponte entre a imensidão do nosso planeta e os minúsculos blocos de construção da matéria. Você sabia que houve um dia de presença perfeita na Terra? Em 31 de outubro de 2000, aconteceu algo incrível. Pela última vez, todas as pessoas do planeta estavam ao mesmo tempo na Terra. Desde então, pelo menos uma pessoa vive e trabalha no espaço constantemente, marcando uma nova era na exploração. Graças aos avanços nas viagens espaciais e à presença contínua de astronautas na Estação Espacial Internacional, ultrapassamos um importante marco em nossa relação com o espaço. Imagine como foi especial aquele dia. Um momento de unidade para todos no planeta, quando ninguém estava no vasto espaço. Olhando para o futuro, com missões para Marte e além. Haverá algum dia como 31 de outubro de 2000 novamente? Acredite ou não, o personagem tem mais de 9.000 anos. Essa descoberta incrível, relacionada a achados arqueológicos na Finlândia, não é apenas uma relíquia do passado. Ela simboliza uma profunda conexão com a história humana. Conhecido como Pohjon Birit, esse antigo personagem desempenhou um papel importante como figura antisséptica, mostrando a inventividade humana primitiva no uso da natureza para a cura. Arqueólogos encontraram fragmentos de Pohjon Birit, revelando como nossos ancestrais usavam suas propriedades para combater infecções muito antes do surgimento da medicina moderna. A importância desse personagem destaca como as pessoas, ao longo dos séculos, buscaram maneiras de proteger sua saúde, recorrendo à natureza. Ao estudar a origem de Pohjon Birit, aprendemos não apenas sobre sua aplicação prática, mas também sobre as culturas que o veneravam. É um lembrete vívido de que os conhecimentos antigos muitas vezes serviram de base para as práticas modernas que às vezes tomamos como garantidas. O que mais a arqueologia pode revelar sobre a notável engenhosidade de nossos antepassados? Você pode se surpreender ao descobrir que irmãos e irmãs podem ter origens diferentes. Isso é um fenômeno fascinante relacionado à recombinação genética. Embora irmãos e irmãs tenham os mesmos pais, a forma como seu DNA se mistura na formação dos óvulos e espermatozoides resulta em diferenças em sua composição genética. Por exemplo, imagine que um dos irmãos é identificado como 30% irlandês, enquanto o outro é 50% irlandês. Como isso é possível? Durante a reprodução, o material genético é combinado de maneiras diferentes para cada criança, o que significa que eles herdam diferentes partes do DNA de seus pais. Isso significa que até mesmo parentes próximos podem ter linhagens genéticas distintas. Portanto, embora você possa crescer em uma mesma família e ter muitas semelhanças, os resultados da sua origem podem te surpreender. Isso nos lembra o quão única é a história genética de cada pessoa e destaca a incrível complexidade da genética humana. A Nigéria é o país mais populoso do continente africano, com impressionantes 223 milhões de pessoas em 2023. Esse número representa mais de 16% da população total da África, destacando a importância da Nigéria na região. O país é um vibrante mosaico de culturas, línguas e tradições diversas que contribuem para sua identidade única. Especialistas preveem que até 2050 a população da Nigéria pode ultrapassar 400 milhões, tornando-se possivelmente o terceiro país mais populoso do mundo, atrás da Índia e da China. Esse crescimento rápido oferece um vislumbre de uma rica tapeçaria de vida, destacada pelos mercados movimentados de Lagos e pelas paisagens serenas das regiões do norte. No entanto, junto com essas previsões empolgantes, surgem desafios significativos. O governo precisará melhorar a infraestrutura, a educação e os sistemas de saúde para apoiar uma população tão grande. A jornada da Nigéria em gerenciar esse crescimento demográfico é não apenas uma história nacional, mas uma narrativa importante para o mundo, à medida que se ajusta e se adapta ao seu papel em evolução no cenário global. Você já se perguntou por que o Pink Floyd tem uma origem blues? A lendária banda Pink Floyd, conhecida por seus sons psicodélicos e shows elaborados, na verdade, pegou seu nome de dois músicos de blues menos conhecidos, Pink Anderson e Floyd Council. No início dos anos 1960, os membros fundadores Syd Barrett, Roger Waters e Nick Mason se imergiram em várias influências musicais, especialmente no rico mundo da música blues.
Eles descobriram Anderson e Council, que fizeram contribuições significativas para o gênero, incorporando a alma do blues. Inspirado pelos nomes e legados desses artistas, Barrett os uniu de forma criativa, resultando no nome icônico que conhecemos hoje. Antes dessa transformação, a banda se chamava The Architectural Abdabs, que não tinha o charme único que logo iriam exemplificar. À medida que desenvolveram seu estilo com melodias marcantes e temas líricos profundos, gradualmente se tornaram uma das bandas mais influentes da história do rock. Curiosamente, embora sua música reflita influências diversas além do blues tradicional, essa homenagem sutil a dois artistas de blues acendeu a criatividade que alimentou um dos maiores fenômenos do rock de todos os tempos. Não é fascinante como um simples reconhecimento aos pioneiros musicais pode dar início a um legado? Um fato interessante sobre a tecnologia CAPTCHA. CAPTCHA, que significa teste público completo e automatizado para diferenciar computadores de humanos, desempenha um papel importante em nossas experiências online diárias. Você encontra CAPTCHA quando precisa confirmar que não é um robô ao criar uma nova conta ou fazer uma compra. As CAPTCHAs servem para distinguir usuários humanos de bots automáticos e geralmente incluem tarefas como reconhecer texto distorcido ou selecionar imagens específicas. No entanto, com o avanço da tecnologia, alguns sistemas complexos de inteligência artificial encontraram maneiras de contornar essas medidas de segurança. Isso levanta questões fascinantes sobre o futuro. Como podemos nos manter à frente desses IAs inteligentes? Pesquisadores estão constantemente desenvolvendo novos métodos de CAPTCHA, mas é um jogo de gato e rato. Compreender essa tecnologia não só ajuda a manter a segurança de nossos espaços online, mas também destaca a dinâmica em rápida mudança entre humanos e máquinas. Em 1964, o lendário boxeador Muhammad Ali, nascido como Cassius Clay, se converteu ao islamismo, o que impactou suas escolhas de vida. Em 1967, Ali voltou a ser notícia ao se recusar a lutar na Guerra do Vietnã, citando suas crenças religiosas e sua oposição ao conflito. Essa decisão corajosa resultou em um julgamento amplamente divulgado, onde ele foi considerado culpado de evasão do alistamento, criticado severamente e privado de seus títulos. Muitos o viam como uma figura polêmica, mas ele se manteve firme declarando: "Eu não tenho briga com os Vietcongues." Apesar da reação negativa, em 1971, a decisão judicial foi revertida, permitindo que ele retornasse ao boxe e recuperasse sua reputação. Sua trajetória simboliza não apenas a luta no ringue, mas também a defesa de suas convicções pessoais e da justiça. Hoje, Ali é lembrado não apenas como um herói esportivo, mas também como um poderoso defensor dos direitos civis e mudanças sociais. Como suas escolhas inspiraram outros a se levantarem contra a injustiça. Você não vai acreditar no que essa galinha comeu. Pesquisadores observaram uma galinha selvagem que passou um bom tempo comendo grilos, e isso confirma o comportamento surpreendente dos animais. Normalmente, as galinhas bicam grãos ou procuram sementes no chão, mas a dieta única dessa galinha mostra como os animais podem se adaptar na busca por comida. Comer grilos que são ricos em proteína e encontrados em vários lugares indica que as galinhas podem mudar seus hábitos alimentares conforme a disponibilidade de alimento. Esse comportamento não só demonstra as habilidades de sobrevivência da galinha, mas também revela as complexas relações entre a vida selvagem e o meio ambiente. Hábitos alimentares inesperados como esse nos fazem repensar nossas ideias sobre as dietas dos animais e desafiar os estereótipos que impomos a diferentes espécies. Quais outros comportamentos surpreendentes os animais selvagens podem estar escondendo de nós? E se eu disser que aniversários podem ser perigosos? Segundo estatísticas, a probabilidade de morrer no seu aniversário é 14% maior do que em qualquer outro dia do ano. Esse fato surpreendente mostra que nosso dia especial não é apenas cheio de alegria e celebração. Pesquisas indicam que o aumento do risco de morte está ligado ao aumento de acidentes, derrames e ataques cardíacos nesse dia. Uma das explicações para isso é o estresse psicológico. Muitas pessoas sentem pressão para tornar seu aniversário perfeito, o que gera tensão emocional. Outros podem enfrentar problemas durante a comemoração, seja por comer em excesso ou participar de atividades arriscadas. Portanto, embora seja ótimo celebrar o envelhecimento, é sensato lembrar da segurança e talvez relaxar um pouco nesse dia especial. Que tal planejar uma comemoração mais tranquila este ano?
Você não vai acreditar no que aprendeu sobre agricultura no deserto. Em regiões áridas onde cada gota de água conta, os agricultores encontraram uma solução genial: potes de barro enterrados, chamados alás. Esses potes não são apenas recipientes comuns. Eles são cuidadosamente preenchidos com água e colocados no subsolo, perto das raízes das plantas. Quando o solo seca, a umidade se infiltra lentamente dos potes, permitindo que as raízes das plantas se estendam para baixo e absorvam água nos momentos mais críticos. Esse método é uma técnica de irrigação brilhante e ecológica, que minimiza perdas e sustenta a agricultura sustentável. Usando processos naturais de absorção do solo, os agricultores conseguem manter suas culturas saudáveis, mesmo em condições difíceis. Além disso, o uso desses potes de barro tradicionais ajuda a conservar água e enriquece o solo, criando um ambiente mais saudável para o crescimento das plantas. Não é incrível como soluções inovadoras podem surgir de práticas antigas? Quando você olha, seu telefone existe. O idealismo, uma filosofia fascinante, afirma que os objetos no nosso mundo dependem da percepção. Imagine seu telefone. Ele pode realmente não existir quando você não está olhando para ele? Essa ideia questiona as noções tradicionais de realidade, sugerindo que nossa percepção molda a existência. Para os idealistas, se ninguém está observando algo, como um telefone perdido debaixo do sofá, ele, na verdade, deixa de existir de um modo significativo. Isso levanta questões interessantes sobre nossa experiência cotidiana e a própria natureza da realidade. As coisas ao nosso redor são apenas construções da nossa mente? Embora isso possa parecer estranho, nos faz repensar como interagimos com o mundo. A realidade poderia ser completamente diferente se não houvesse ninguém para vê-la? O idealismo nos convida a um diálogo mais profundo sobre existência, percepção e os mistérios da consciência. Podemos ver flores que refletem nossa vida. Essa analogia interessante compara flores em um copo ao nosso comportamento. Assim como as flores florescem lindamente em um copo, as pessoas muitas vezes se sentem limitadas pelo ambiente ou pelas circunstâncias. Imagine uma flor vibrante, cheia de vida, mas presa ao tamanho do copo. Ela cresce, mas seu desenvolvimento é contido. Da mesma forma, muitos de nós podem se sentir presos devido a expectativas sociais, medos ou dúvidas pessoais. Essa metáfora nos faz refletir se estamos nesses limites por vontade própria ou se podemos superá-los. Quando percebemos qual é o copo que nos restringe, podemos começar a buscar caminhos para a liberdade e novas oportunidades em nossas vidas. Seja um novo hobby, conhecer pessoas diferentes ou repensar crenças antigas. As possibilidades são infinitas se decidirmos sair desse copo. Então, qual será seu próximo passo em direção à liberdade? Você sabia que o bolo gota é uma arte comestível? Essa sobremesa única do Japão chama a atenção não só pelo sabor, mas também pela aparência. Imagine uma estrutura transparente e gelatinosa que se parece com uma enorme gota de chuva no prato. O bolo é feito principalmente de água e agar-agar, uma substância gelatinosa derivada de algas. Sua textura delicada e aparência lembram verdadeiras gotas de chuva, dando um toque mágico. Geralmente é servido com um xarope leve e polvilhado com farinha de soja torrada, criando uma doçura refrescante e sutil que complementa sua aparência impressionante. Não é apenas uma delícia para o paladar, é um espetáculo para os olhos. No Japão, essa sobremesa se tornou extremamente popular e uma verdadeira sensação nas redes sociais, pois as pessoas adoram compartilhar sua beleza online. Então, da próxima vez que você quiser algo diferente, que tal tentar fazer ou experimentar o bolo gota? Você ficará impressionado com como essa sobremesa simples, mas elegante, pode transformar uma refeição em uma experiência artística. Vamos revelar a verdade sobre a cor pêssego puff. A Pantone escolheu a cor Pantone 1323, pêssego puff, como a cor do ano para 2024, e esse tom quente já está chamando a atenção. Simbolizando o desejo profundo de conexão humana, o pêssego puff representa a elegância moderna, convidando-nos a acolher o calor e a proximidade em nossas vidas. Esse tom de pêssego encantador é esperado como uma fonte de inspiração para a moda, design de interiores e até mídias digitais, tornando-se uma escolha vibrante que renova nosso ambiente. Imagine espaços aconchegantes decorados com esse tom suave ou roupas elegantes que transmitem uma sensação de amizade. A popularidade do pêssego puff indica que, em um mundo muitas vezes cheio de tons frios e contrastes fortes, há um apelo refrescante por suavidade e intimidade.
É uma cor que inspira unidade e calor, perfeita tanto para espaços pessoais quanto públicos. Pronto para ver como o pêssego puff influenciará suas tendências favoritas no próximo ano? Prepare-se para se surpreender com o céu vermelho da Indonésia. Em 2019, a Indonésia enfrentou um grande incêndio florestal, que deixou uma cena impressionante, mas assustadora: um céu vermelho brilhante. As chamas consumiram vastas áreas, transformando o horizonte em uma tela incomum de tons flamejantes, despertando admiração e preocupação nos espectadores. Essa visão impressionante não foi apenas uma manifestação artística, destacou as sérias consequências ecológicas de tais desastres. À medida que subia, a fumaça levava consigo uma mistura de poluentes nocivos, que pioravam a qualidade do ar, afetavam a vida selvagem e as comunidades locais. O céu vermelho se tornou um lembrete vívido do frágil equilíbrio da natureza e do impacto destrutivo dos incêndios humanos em nosso planeta. Ecossistemas locais foram devastados e muitas criaturas perderam seus lares. Esse incidente gerou discussões sobre a gestão florestal e a urgente necessidade de práticas sustentáveis. Como podemos trabalhar juntos para evitar tais catástrofes no futuro? Você sabia que antigamente chamavam os gatos de enganadores? Em uma das primeiras edições de seu dicionário, o famoso lexicógrafo Noah Webster não hesitou em expressar sua opinião sobre os gatos domésticos. Ele os descreveu como animais enganadores, que podem se tornar extremamente malvados se forem provocados. Essa descrição pode surpreender muitos amantes de gatos hoje em dia, que frequentemente veem em seus amigos peludos companheiros brincalhões e carinhosos. A descrição de Webster reflete como os gatos foram percebidos ao longo da história, misturando seu charme com um ar de mistério. É surpreendente pensar em como nossa compreensão desses animais mudou de rótulos de engano para o reconhecimento de suas personalidades complexas. Hoje, muitas pessoas valorizam a companhia dos gatos por seu espírito independente e comportamento único. Então, da próxima vez que seu gato lançar um olhar astuto para você, lembre-se das palavras de Webster e reflita se há um pouco de travessura por trás daqueles olhos. E se eu te contar sobre o único festival Monia na Tailândia? Todo ano na Tailândia acontece o festival Monia Prasmanan, que celebra o fim de um ano de tradições culturais. Este festival vibrante não é apenas uma festa, ele tem uma característica especial. Durante um ano inteiro, os participantes se abstêm de certos alimentos, acumulando expectativa e gratidão por um banquete delicioso que os aguarda no final. Quando o festival finalmente chega, os convidados desfrutam de uma variedade de pratos saborosos que destacam a riqueza da culinária tailandesa. O evento é repleto de decorações coloridas, música animada e danças alegres, celebrando a comunidade e as tradições. É uma festa para os sentidos, mostrando os sabores vibrantes que os participantes aguardavam ansiosamente. O Festival Monia ilustra perfeitamente como a comida pode ser um símbolo cultural e uma fonte de alegria. Portanto, quando a festa chega, não é apenas comida, é a culminação de uma experiência compartilhada, paciência e a alegria da união. Você já viveu um festival que transforma a comida em um evento alegre? O que realmente faz o Microraptor voar? Esse pequeno dinossauro, do tamanho de um pombo moderno, viveu há cerca de 120 milhões de anos e é conhecido por sua anatomia impressionante. O Microraptor tinha não um, mas 4 asas. Essa característica única sugere que ele pode ter sido um dos primeiros seres capazes de voar de verdade. Com 2 asas nos braços e 2 nas pernas, o Microraptor podia deslizar graciosamente entre as árvores das florestas antigas, capturando insetos e pequenas presas. Os cientistas acreditam que sua habilidade de voar ou planar o ajudava a escapar de predadores e a explorar seu habitat de forma mais eficiente. Imagine como essa criatura, que parece uma mistura de pássaro e dinossauro, paira no céu. Além das asas, as penas do Microraptor provavelmente desempenhavam um papel importante na aerodinâmica e na regulação da temperatura. Não é incrível como esses pequenos detalhes nos contam tanto sobre a vida na Terra milhões de anos atrás? Prepare-se para se surpreender com o Adum dos guerreiros Maasai. Este incrível ritual de saltos demonstra a agilidade e a força dos guerreiros Maasai do Quênia. Sem corrida ou impulso, esses atletas se elevam alto no ar, desafiando a gravidade e personificando a coragem e a resistência da tribo. O Adum não é apenas um espetáculo impressionante, é uma competição entre guerreiros, onde cada salto comprova suas habilidades físicas. Durante os saltos, a atmosfera se enche de energia com canções tradicionais Maasai,
criando uma experiência emocionante tanto para os participantes quanto para os espectadores. Esta apresentação vibrante não só encanta o público, mas também simboliza o status do guerreiro na tribo, tornando-se uma parte importante da cultura Maasai. Através do ritmo de seus movimentos e do som de suas vozes, o Adum ilustra perfeitamente a profunda conexão entre cultura e força física. Quais outras tradições fascinantes você pode descobrir ao redor do mundo? Você pode se surpreender. Os oceanos produzem nosso oxigênio. Você sabia que os oceanos são responsáveis por produzir de metade a 4/5 do oxigênio que respiramos? Essa incrível fábrica de oxigênio funciona graças a pequenos organismos marinhos, chamados fitoplâncton. Essas plantas microscópicas realizam a fotossíntese, assim como árvores e plantas em terra, usando luz solar, dióxido de carbono e água para gerar energia. E como subproduto, oxigênio. Embora frequentemente pensemos nas florestas como os pulmões da Terra, na verdade, esses pequenos, mais poderosos organismos de fitoplâncton fazem uma contribuição significativa para o oxigênio essencial à vida. De fato, eles não apenas ajudam a manter os ecossistemas marinhos, mas também desempenham um papel importante na regulação do clima da Terra, absorvendo dióxido de carbono. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo, não se esqueça de agradecer aos oceanos e ao seu incrível fitoplâncton por manter nossa atmosfera rica em oxigênio. Você pode acreditar que o estribo é tão pequeno? Esse incrível osso localizado no ouvido médio é, na verdade, o menor osso do corpo humano, com apenas cerca de 3 milímetros de comprimento. Conhecido por sua forma característica, o estribo desempenha um papel fundamental na nossa audição. Ele trabalha junto com outros 2 pequenos ossos, o martelo e a bigorna, para transmitir as vibrações sonoras do ouvido externo para o interno. Quando as ondas sonoras atingem o tímpano, o martelo capta as vibrações e as passa para a bigorna, que por sua vez as envia para o estribo. Esse pequeno osso se conecta à janela oval da cóclea, onde as vibrações são convertidas em sinais nervosos que nosso cérebro interpreta como som. Apesar de seu tamanho diminuto, o estribo é crucial para como percebemos o mundo ao nosso redor através do som. Não é incrível como um osso tão pequeno pode ser tão importante para nossa audição? E se eu te contar sobre o Festival de Teatro de Avignon? Este evento incrível, fundado em 1947, transforma a encantadora cidade de Avignon em um centro de artes cênicas todos os verões. Artistas de todo o mundo se reúnem para apresentar uma variedade de performances, desde clássicos até ousadas obras de vanguarda. Imagine, teatros antigos e pátios cheios de produções vibrantes, cativando o público em um cenário histórico. A cada ano, o festival atrai milhares de visitantes ansiosos para sentir a magia das apresentações ao vivo em locais icônicos, como o Palácio dos Papas e a Prefeitura. Não importa se você é um fã de teatro ou apenas tem interesse em arte, sempre há algo para todos. A atmosfera é elétrica e as apresentações de rua trazem ainda mais emoção. Então, se você tiver a oportunidade de visitar Avignon durante o festival, não perca. É uma experiência inesquecível. Uma descoberta incrível: cabelos humanos capturam poeira de cometas. Recentemente, cientistas descobriram que os cabelos humanos podem coletar pequenas partículas de poeira vindas de cometas. Essa descoberta surpreendente destaca como nossa vida cotidiana está conectada ao espaço de maneiras inesperadas. Quando os cometas viajam pelo espaço, eles soltam pequenas partículas, incluindo poeira e gelo, que podem entrar na atmosfera da Terra. Os cabelos humanos, devido à sua estrutura fina e propriedades estáticas, conseguem prender essas partículas quando elas se depositam. Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que isso significa que nossos cabelos podem servir como uma evidência inesperada de eventos cósmicos, como uma amostra dos materiais que compõem os cometas. Ao estudar mechas de cabelo, os cientistas podem encontrar elementos traço, fornecendo pistas sobre a química e a composição dos cometas. Essa conexão fascinante não só amplia nossa compreensão de como nosso ambiente interage com o espaço, mas também oferece uma nova perspectiva sobre algo tão comum como os cabelos. Não é incrível pensar que algo tão ordinário pode guardar segredos do universo? Vamos revelar a verdade sobre a estratégia secreta da Netflix. A Netflix se tornou um gigante na indústria do entretenimento. E parte de seu sucesso vem de movimentos inteligentes, como monitorar downloads ilegais no BitTorrent,
e em outros sites piratas. Você pode se perguntar por que eles fazem isso. A verdade é que essas plataformas fornecem dados sobre quais shows e filmes interessam as pessoas, mesmo que de forma ilegal. Analisando os tipos de conteúdo que são mais baixados, a Netflix consegue identificar tendências e descobrir joias escondidas que ainda não são populares. Essas informações ajudam a decidir quais shows comprar ou até mesmo produzir. É surpreendente pensar que seu interesse por um show pode influenciar o que você verá na Netflix no futuro. Então, da próxima vez que ouvir sobre um show que será exibido, pode ser que isso seja resultado dessa investigação astuta no mundo da pirataria. Acredite ou não, Beto e Ernie têm uma história incrível. Esses personagens adorados de Vila Sésamo não surgiram apenas da imaginação de seus criadores. Eles foram inspirados por dois personagens secundários do clássico filme A Felicidade Não Se Compra. Neste filme atemporal, Beto é um policial amigável e Ernie é taxista. A dinâmica única entre esses dois personagens chamou a atenção de Jim Henson e sua equipe, resultando na criação de Beto e Ernie como uma dupla divertida e inusitada, que agrada tanto crianças quanto adultos. A relação deles demonstra a amizade e a importância do trabalho em equipe, que é um tema central em muitas lições ensinadas na Vila Sésamo. Ao longo das décadas, os espectadores se apaixonaram por suas brincadeiras e travessuras, lembrando-nos de que, às vezes, as inspirações mais simples podem levar aos personagens mais memoráveis. Quem diria que um filme clássico poderia trazer tanta alegria à televisão infantil? Descubra a beleza dos jardins de Marqueysac. Este magnífico jardim na França é famoso por suas cercas vivas bem cuidadas, dispostas em padrões geométricos atraentes que encantam os visitantes. Ao passear pelo jardim, você verá não apenas a arte das cercas, mas também vistas panorâmicas deslumbrantes de mirantes cuidadosamente escolhidos. A paisagem convida à exploração, com caminhos sinuosos que levam você por áreas intricadas do jardim. A cada curva pode surgir um tesouro escondido, seja um canto aconchegante, uma escultura curiosa ou uma linda composição floral. A combinação de design elegante e beleza natural torna os jardins de Marqueysac o lugar ideal para um passeio tranquilo ou um piquenique. Não importa se você é um jardineiro apaixonado ou apenas gosta de passar tempo ao ar livre, esses jardins oferecem um refrescante descanso na arte da natureza. Está pronto para explorar este lugar mágico? Vamos descobrir a verdade sobre as células humanas. Você sabia que a maior célula humana é o óvulo feminino, que mede cerca de 1 milímetro? Essa célula incrível desempenha um papel fundamental na reprodução, armazenando material genético e esperando que o espermatozoide masculino a fertilize. Por outro lado, temos o espermatozoide masculino, que é a menor célula humana, medindo apenas uma fração de milímetro. Essas duas células não apenas destacam a incrível diversidade em tamanho, mas também mostram suas funções essenciais na criação da vida. O óvulo contém o potencial para a vida, enquanto os espermatozoides carregam a informação genética que se une ao óvulo. Juntas, elas iniciam uma jornada incrível do desenvolvimento humano. Não é surpreendente como células tão diferentes podem colaborar para criar uma nova vida? É verdade que Churchill amava charutos e coquetéis. Winston Churchill, uma figura icônica da política britânica, tinha vários hábitos fascinantes que refletiam sua personalidade vibrante. Ele fumava de 8 a 10 charutos por dia e, em dias mais festivos, podia chegar a 15. Essa paixão pelos charutos não era apenas um hobby. Parecia alimentar suas famosas habilidades oratórias e seu estilo de vida exuberante. Mas não para por aí. Durante a lei seca no Zeca-Estrárigo, Churchill contornou as restrições ao álcool com um atestado médico. Esse documento permitia que ele desfrutasse de suas bebidas favoritas, mesmo em um país onde o álcool era amplamente proibido. Seu amor por charutos e coquetéis se tornou parte de sua imagem lendária, tornando-o um símbolo de resistência e prazer na vida. A habilidade de Churchill em aproveitar essas indulgências, mesmo quando a sociedade impunha limitações, destaca seu espírito indomável. O que você acha da sua abordagem à vida? Acredite ou não, a prensa francesa é incrível. Esse método tradicional de preparar café utiliza ingredientes simples e transforma-os em uma xícara rica de café, sem precisar de eletricidade ou filtros de papel. O processo consiste em infundir grãos de café moídos grosseiramente em água quente, permitindo que seus sabores e óleos se misturem perfeitamente. Após alguns minutos, você pressiona o filtro de metal para separar o pó do líquido, resultando em uma bebida intensa e aromática, na qual muitos amantes de café confiam.
A beleza da prensa francesa está em sua versatilidade. Você pode facilmente ajustar o tempo de infusão ou a proporção de café e água ao seu gosto. Além disso, é uma opção ecológica, pois elimina a necessidade de filtros descartáveis. Não importa se você gosta do café preto ou com creme, a prensa francesa sempre proporciona uma experiência agradável. Então, por que não experimentar e desfrutar dos sabores intensos que ela pode oferecer? Sua rotina matinal pode melhorar muito. Você pode se surpreender ao saber que ser honesto exige esforço. Um estudo interessante sobre ética no trabalho revela uma tendência surpreendente. Quando as pessoas acham que dizer a verdade é difícil ou dá muito trabalho, elas tendem a distorcer a verdade ou agir de forma desonesta. Os pesquisadores descobriram que alternativas à honestidade se tornam mais atraentes quando as pessoas sentem que ser verdadeiro traz dificuldades adicionais. Imagine um escritório movimentado, onde os funcionários estão realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Se eles veem a honestidade como um fardo extra, podem optar por caminhos mais fáceis. Esse comportamento destaca um problema mais profundo. Se a honestidade é vista como uma tarefa complicada, em vez de um princípio fundamental, fica mais fácil justificar a mentira. Então, como os ambientes de trabalho podem promover a transparência, mesmo quando a verdade parece difícil? Encontrar maneiras de tornar a honestidade mais gerenciável pode realmente transformar a cultura do escritório para melhor. A cerveja pode salvar uma situação em um rally. Em uma história surpreendente do Rally de 2014 no México, o piloto Terry Newville se encontrou em apuros bem na linha de chegada. Ele teve um vazamento no radiador que ameaçava a corrida, e a equipe precisava de uma solução rápida e inesperada. Em vez de desistir, Newville tomou uma atitude ousada. Ele despejou cerveja, Corona, no radiador. Essa abordagem inusitada, para a surpresa de todos, funcionou, e a Hyundai continuou sem problemas. Graças a essa solução criativa, Newville e seu navegador conseguiram o terceiro lugar na corrida, provando que às vezes, pensar fora da caixa, neste caso fora da geladeira, pode levar a resultados incríveis. Esse momento destaca não apenas as dificuldades enfrentadas pelos pilotos em rallies, mas também mostra como a engenhosidade em situações difíceis pode mudar o rumo dos eventos. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma cerveja gelada, lembre-se de que ela pode ser útil nas situações mais inesperadas. Um fato interessante sobre as decisões do governo. O status jurídico de muitas ações e decisões tomadas pelo nosso governo pode ser muito complexo, especialmente quando se trata do equilíbrio entre a legislação e a segurança pública. Por exemplo, as leis são criadas para proteger os cidadãos, mas às vezes, essas mesmas leis podem levar a consequências inesperadas. Um exemplo recente são as discussões sobre medidas de saúde pública. Elas mostram como as decisões do governo podem rapidamente impactar nossa vida cotidiana. Quando uma nova lei é proposta, ela geralmente passa por debates rigorosos para garantir que atenda às necessidades da comunidade. No entanto, o verdadeiro teste começa quando essas leis são implementadas. Elas funcionam como deveriam, protegem efetivamente a sociedade. Essa constante interação entre o que é legal e o que garante nossa segurança cria uma dinâmica fascinante, muitas vezes cheia de desafios e controvérsias. Compreender esse processo ajuda os cidadãos a navegar nas consequências das ações do governo em suas vidas. Prepare-se para se surpreender com as células de combustível de hidrogênio. Esses dispositivos incríveis geram eletricidade por meio de uma simples reação entre hidrogênio e oxigênio, produzindo apenas água e calor. Esse processo não só gera energia limpa, mas também ajuda a reduzir emissões prejudiciais, tornando as células de combustível de hidrogênio uma verdadeira solução na luta contra as mudanças climáticas. Imagine um carro movido a hidrogênio, que emite apenas vapor d'água em vez de poluentes. Além do transporte, essas células de combustível também podem fornecer energia para casas e indústrias, oferecendo uma solução versátil para necessidades energéticas sustentáveis. Com o avanço da tecnologia, as células de combustível de hidrogênio estão se tornando mais eficientes e acessíveis, abrindo portas para um futuro baseado em energia limpa. Será que veremos a transição dos combustíveis fósseis tradicionais para essa fonte de energia inovadora em nosso dia a dia? Prepare-se para se surpreender com a proteção única dos pepinos do mar. Esses incríveis seres marinhos têm algumas das estratégias de sobrevivência mais estranhas do oceano. Uma de suas habilidades mais incomuns é a capacidade de expelir seus órgãos internos quando se sentem ameaçados, um processo chamado evisceração.
Isso pode parecer assustador, mas, na verdade, é uma forma eficaz de afastar predadores. Após o perigo passar, o pepino do mar pode regenerar os órgãos perdidos, demonstrando uma resistência impressionante. Além disso, algumas espécies conseguem transformar seus corpos em uma massa líquida, permitindo que escapem por espaços estreitos e evitem predadores. Essa incrível adaptabilidade permite que prosperem em diferentes condições, seja no fundo arenoso do oceano ou nos recifes de corais. Na próxima vez que você pensar sobre a vida no oceano, lembre-se dessas criaturas incríveis e de suas maneiras únicas de sobreviver. E se eu falar sobre a privacidade das estrelas do futebol? Alguns atletas fazem de tudo para proteger sua vida pessoal, e um famoso jogador não é exceção. Ele exige que todos os membros de sua equipe, incluindo o cozinheiro e o advogado, assinem um contrato com uma cláusula rigorosa de confidencialidade. Isso significa que eles não podem compartilhar detalhes sobre sua vida pessoal, desde tarefas do dia a dia até momentos especiais. Mas por que o jogador precisa de tais medidas extremas? Manter a privacidade permite que ele se concentre no jogo, sem se distrair com a mídia ou até mesmo com os fãs. Imagine uma celebridade tentando desfrutar de uma refeição simples sem olhares curiosos ou matérias especulando sobre cada passo dela. Ao estabelecer esses acordos de confidencialidade, ele define limites claros que protegem tanto sua paz de espírito quanto a de seus entes queridos. Pode parecer um pouco incomum, mas no mundo do esporte, proteger a vida pessoal pode ser tão importante quanto marcar gols em campo. Até onde você estaria disposto a ir para manter sua vida em segredo? Você já se perguntou por que as formigas são tão impressionantes? O peso total de todas as formigas na Terra é estimado em igualar o peso de todos os seres humanos. Essa estatística incrível destaca quantas são essas pequenas criaturas, mesmo que muitas vezes não as percebamos no nosso dia a dia. Cientistas acreditam que existem cerca de 20 quatrilhões de formigas no mundo. Isso é 20 seguido de 15 zeros. Quando você imagina todas essas formigas correndo de parques urbanos movimentados a florestas remotas, é de impressionar. As formigas desempenham papéis importantes nos ecossistemas. Elas arejam o solo, ajudam na decomposição de materiais orgânicos e até ajudam na dispersão de sementes. Cada formiga pode pesar menos de 1 grama, mas sua quantidade enorme resulta em um peso total comparável ao de toda a nossa humanidade. Então, da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se de que está olhando para parte de uma enorme e incansável comunidade que ajuda a manter o equilíbrio da natureza. Não é incrível? Por que o paraquedismo ajuda na recuperação das florestas? Em 2022, o paraquedista brasileiro Luigi Coney ganhou destaque ao lançar mais de 100 milhões de sementes sobre as florestas amazônicas, um dos ecossistemas mais importantes do nosso planeta. Essa iniciativa inovadora visa combater o desmatamento e restaurar o equilíbrio ecológico em uma área que enfrenta sérias ameaças ambientais. O paraquedista, ao cair livremente do avião, conseguiu espalhar as sementes em locais de difícil acesso, que muitas vezes são ignorados pelos métodos tradicionais de plantio. As sementes foram escolhidas especificamente para o ambiente local, promovendo um crescimento diversificado de plantas e criando habitats para a vida selvagem. Este projeto não só aumenta a biodiversidade, mas também ajuda a capturar carbono, melhorando a qualidade do ar. A abordagem ousada de Coney destaca como criatividade e aventura podem se unir à conservação ambiental, inspirando outros a pensar fora da caixa na luta contra as mudanças climáticas. O paraquedismo pode se tornar uma nova norma para os defensores do meio ambiente. Você sabia que as unhas crescem mais rápido na sua mão dominante? Pesquisas mostram que isso acontece porque usamos essa mão com mais frequência. Nossa mão dominante, que usamos para atividades diárias como escrever, comer e digitar, recebe mais fluxo sanguíneo e estímulo. Essa atividade maior ajuda as unhas a crescerem mais rápido. Por exemplo, se você escreve com a mão direita, as unhas dos seus dedos direitos crescerão mais rápido do que as da mão esquerda. Curiosamente, estudos indicam que a diferença pode ser significativa, não é apenas uma pequena variação. Enquanto a unha média cresce cerca de 0,3 cm por mês, as unhas da sua mão dominante podem crescer até 20% mais rápido em algumas pessoas. Essa descoberta destaca como nossos corpos se adaptam aos nossos hábitos e a importância de cuidar das unhas, especialmente do lado que usamos mais. Então, qual mão você está usando agora? Por que o teleférico de Mérida sobe tão alto?
Essa incrível viagem na Venezuela é orgulhosamente a mais alta do mundo, alcançando impressionantes 4.757 metros acima do nível do mar. Com cerca de 12,4 quilômetros de extensão, o teleférico de Mérida oferece uma experiência maravilhosa através das deslumbrantes montanhas dos Andes. Flutuando no ar, você poderá apreciar vistas panorâmicas de vales verdes, penhascos íngremes e vegetação vibrante, um deleite visual digno de um filme. Construído para conectar a cidade de Mérida ao Pico Espejo, esse teleférico não é apenas para os amantes de aventura. Ele desempenha um papel importante no turismo, nas atividades ao ar livre e no acesso à natureza. Se você gosta de atividades ao ar livre, ao chegar ao topo, encontrará muitas opções, como trilhas e explorações. Portanto, se você busca adrenalina ou apenas deseja admirar a beleza dos Andes, o teleférico de Mérida promete experiências inesquecíveis, fazendo você se perguntar como tal esplendor pode existir. Vamos desvendar a verdade sobre as corridas de drift com carros controlados por rádio. Este é um hobby emocionante que envolve pilotos habilidosos manobrando pequenos carros em pistas desafiadoras, mostrando suas habilidades de drift. Imagine uma pista de corrida em miniatura, onde os carros aceleram, deslizam e driftam em perfeita sincronia, guiados por mãos experientes. Os pilotos usam controles remotos para superar obstáculos, curvas acentuadas e até rampas, demonstrando precisão e estilo impressionantes. Aqui não se trata apenas de velocidade. Estilo e técnica são fundamentais, já que os motoristas driftam habilidosamente seus carros nas curvas, criando espetáculos incríveis de controle. Entusiastas costumam se reunir em eventos para competir, trocando dicas e truques para melhorar seus desempenhos. A diversão de ver esses pequenos carros girando e deslizando é semelhante a verdadeiras corridas de drift, tornando as corridas de drift, com carros controlados por rádio, um espetáculo emocionante para espectadores de todas as idades. Pronto para se juntar a esse hobby de alta velocidade? Você sabia que existe uma capela de 10.000 anos? Esta incrível obra, criada pela Fundação do Tempo Longo, não é apenas feita para durar milênios, mas também para mudar nossa percepção do tempo. Escondida dentro de uma montanha no Texas, essa capela extraordinária está programada para tocar uma vez por ano e soar apenas uma vez por século. Ela serve como um profundo lembrete de que nossas ações hoje impactam o futuro, afetando gerações que virão. Em vez de focar em benefícios de curto prazo, a capela nos incentiva a pensar a longo prazo, promovendo responsabilidade e desenvolvimento sustentável. Seu mecanismo inclui uma engenharia genial para garantir sua durabilidade, utilizando materiais resistentes e um design inteligente que minimiza a necessidade de manutenção. Este projeto fascinante nos convida a refletir sobre o que as civilizações pensarão de nós em milhares de anos. Como queremos que nosso legado seja lembrado. Você já viu um morcego branco? O morcego branco de Honduras é uma criatura incrível que se destaca nas florestas da América Central, com seu pelo branco e suas orelhas e nariz amarelos. Embora seja pequeno, esse morcego mostra habilidades impressionantes na construção. Em vez de apenas encontrar um lugar aconchegante, esses morcegos inteligentes vão além e criam suas próprias casas. Eles usam folhas de helicônia, enrolando-as para fazer abrigos confortáveis, onde podem viver em pequenas colônias com segurança. Esse estilo de vida não só os protege de predadores, mas também cria um senso de comunidade entre esses encantadores morcegos. Além disso, o morcego branco de Honduras tem uma dieta especial, alimentando-se principalmente de frutas, o que os ajuda a prosperar em ambientes tropicais. Sua aparência vibrante e hábitos criativos tornam-nos verdadeiras maravilhas da natureza. Não é incrível como uma criatura tão pequena pode ser tanto arquiteta quanto amante de frutas? Esses morcegos nos lembram da incrível diversidade que existe nos ecossistemas do nosso mundo. E se eu te disser que as sereias quase enganaram o mundo inteiro? Em 2012, o canal Animal Planet exibiu 2 documentários fictícios sobre sereias que cativaram o público e geraram uma onda de crença nesses seres encantadores. Os programas foram tão bem feitos que muitos começaram a acreditar na realidade das sereias. Esse aumento de interesse foi tão grande que o governo do Zelega teve que emitir um comunicado oficial negando a existência das sereias. Isso mostra como o entretenimento pode facilmente borrar as linhas entre a realidade científica e o folclore. A combinação envolvente de narrativa e imagens vibrantes prendeu a atenção da audiência, demonstrando nossa antiga fascinação por criaturas mitológicas.
Mas por que essa história ressoou tão profundamente? Talvez seja por causa do amor da humanidade pelo misterioso e inexplicável. Ao se deparar com histórias fascinantes, as pessoas frequentemente suspendem a descrença, o que pode levar a discussões sobre natureza, ciência e contos culturais. Então, da próxima vez que você ouvir sobre seres míticos, lembre-se da influência desses documentários e do poderoso impacto das lendas em nossa imaginação. Por que a Sagittarius A atrai os astrônomos? Sagittarius A é um buraco negro supermassivo, localizado no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e é um mistério cósmico que fascina. Esse gigantesco buraco negro tem uma massa cerca de 4,1 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Apesar de seu tamanho impressionante, não conseguimos vê-lo diretamente, pois os buracos negros absorvem toda a luz, tornando-se invisíveis para os telescópios. Em vez disso, os cientistas observam seu impacto nas estrelas e no gás próximos, acompanhando como eles giram ao seu redor em velocidades incríveis. Os astrônomos usam esses movimentos para entender o que acontece no centro da nossa galáxia. Compreender a Sagittarius A pode iluminar como as galáxias se formam e se desenvolvem. A descoberta desse buraco negro levou a pesquisas revolucionárias na física, ampliando nosso conhecimento sobre o cosmos. Você está pronto para explorar os mistérios ocultos do universo? Você sabia que em Gruyère tem queijo e castelo? Esta encantadora cidade suíça é famosa pelo seu delicioso queijo Gruyère, que é a base da culinária suíça há 800 anos. Turistas visitam Gruyère não só pelo queijo, mas também para admirar sua magnífica arquitetura medieval. Uma das principais atrações é o impressionante Castelo de Gruyère, do século XIII, que oferece um vislumbre da rica história da cidade. Ao passear por suas antigas paredes de pedra, é possível imaginar os tempos em que cavaleiros percorriam essas terras e banquetes luxuosos aconteciam em seus salões. O castelo proporciona vistas deslumbrantes das montanhas ao redor e das paisagens verdes, tornando-se um lugar favorito para fotógrafos e amantes da natureza. Além de visitar o castelo, você também pode conhecer as queijarias locais para aprender como o queijo Gruyère é feito e experimentá-lo fresquinho. Seja você um amante da história ou do queijo, Gruyère é um verdadeiro tesouro de experiências esperando para ser descoberto. Quantas outras cidades podem se orgulhar de uma combinação tão única de prazeres culinários e históricos? Já pensou por que Furólio parece um conto de fadas? Localizado em um encantador vale do rio Bobona, na Suíça, Furólio se destaca por seu charme único, principalmente porque não há eletricidade aqui. Imagine, casas de pedra com telhados rústicos ao longo de ruas tranquilas, onde os sons da natureza substituem o zumbido da eletrônica. Essa atmosfera pacífica convida você a desacelerar e realmente apreciar a beleza ao seu redor. No centro de Furólio, há uma impressionante cachoeira de 80 metros que desce suavemente, tornando-se uma das principais atrações da cidade. Quando os visitantes se reúnem para admirar essa vista deslumbrante, muitas vezes ficam encantados com a vegetação exuberante e as flores silvestres coloridas que a cercam. Este canto escondido oferece uma rara oportunidade de escapar do ritmo acelerado do mundo moderno, permitindo que você se conecte com a natureza, explorando um verdadeiro pedaço da tranquilidade suíça. Pronto para visitar a paisagem mágica de Furólio. Você sabia que as nuvens podem pesar mais de 1 milhão de libras? As nuvens cúmulos, essas formas brancas e fofas que você vê em dias ensolarados, podem parecer leves e arejadas, mas na verdade são surpreendentemente pesadas. Elas são compostas por bilhões de pequenas gotículas de água, e toda essa água somada resulta em um peso incrível. Para entender, imagine levantar um carro do chão. Isso é apenas uma pequena parte do peso de uma nuvem cúmulos. É impressionante que, apesar desse peso enorme, as nuvens flutuem facilmente no céu. Isso acontece por causa da força de sustentação criada pelo ar ao redor, que empurra para cima contra o peso da nuvem. É um ótimo exemplo dos processos complexos e belos que definem nosso clima e o comportamento da atmosfera. Sempre que você olhar para uma nuvem cúmulos, lembre-se da ciência por trás do seu peso incrível pairando sobre você. Conheça Bob, o gato de rua que mudou vidas. É impressionante como um amigo de 4 patas pode mudar nossa perspectiva. Quando o gato de rua chamado Bob encontrou o músico em dificuldades, James Bowen, suas vidas mudaram de forma inesperada.
James enfrentava desafios como músico e vivia em situação de rua, enquanto Bob, em busca de comida e amizade, encontrou um lar com ele. A conexão deles se fortaleceu enquanto caminhavam juntos pelas ruas de Londres, se apresentando e ganhando a vida. A comovente história dessa dupla chamou a atenção de muitos, resultando no lançamento de um best-seller que conta sua jornada, intitulado Um Gato de Rua chamado Bob. O livro se tornou um sucesso e inspirou a criação de um emocionante filme, que também retrata seu relacionamento. Além disso, para celebrar essa história inspiradora, uma estátua foi erguida em Londres, eternizando a influência de Bob sobre James e muitos que ouviram seu relato. A amizade deles destaca como o amor e o apoio podem vir dos lugares mais inesperados, provando o poder transformador da amizade e da resiliência. O que você acha da incrível jornada deles? Você sabia que a aurora boreal tem um gêmeo? Esse incrível espetáculo de luz, também conhecido como luzes do norte, tem um equivalente no hemisfério sul, chamado aurora austral. Ambos os fenômenos ocorrem devido à colisão de partículas carregadas do Sol com a atmosfera da Terra. Quando essas partículas se encontram com gases como oxigênio e nitrogênio nas altas camadas da atmosfera, elas criam cores deslumbrantes que dançam pelo céu. No hemisfério norte, a aurora boreal pode ser vista em lugares como o Alasca e o norte do Canadá, enquanto a aurora austral é observada em regiões como a Antártica e partes da Austrália. Esses espetáculos naturais não são apenas belos, mas também lembram as poderosas forças que atuam em nosso sistema solar. Portanto, quando você estiver ao ar livre, à noite, nesses lugares, reserve um momento para olhar para cima. Você pode ter a sorte de ver o universo apresentando um show emocionante. Por que o monumento de Yanaguni gera tanta polêmica? Descoberto na costa do Japão em 1987, o monumento de Yanaguni chama a atenção de muitos. Essa estrutura subaquática possui terraços e plataformas de pedra, que alguns acreditam serem os restos de uma antiga cidade submersa, possivelmente com mais de 10 mil anos. Os defensores da teoria da cidade antiga afirmam que a disposição e a forma das pedras indicam habilidade humana. No entanto, os céticos sugerem que o monumento é apenas uma formação geológica natural, criada por forças da natureza, como erosão e atividade tectônica. Esse intrigante mistério continua a atrair mergulhadores e arqueólogos, todos ansiosos para descobrir a verdade. Com o auxílio de imagens de satélite e pesquisas subaquáticas, os cientistas trabalham incansavelmente para estudar esse fascinante local. O monumento de Yanaguni pode ser uma das civilizações mais antigas do mundo, ou é apenas uma incrível maravilha natural. A polêmica continua. E isso pode te surpreender. O poderoso ato de amizade de Alyssa Milano. Nos anos 1980, quando o medo e a desinformação cercavam a AIDS, a jovem atriz Alyssa Milano chamou a atenção ao apoiar um corajoso garoto chamado Ryan White. Ryan, diagnosticado com AIDS aos 13 anos, enfrentou severo julgamento de seus colegas. Tentando mostrar que a compaixão pode quebrar barreiras, Alyssa fez amizade com Ryan e apareceu com ele no programa de Phil Donahue. Em um momento tocante, ela o beijou na bochecha, enviando uma mensagem clara. Amor e bondade não têm limites, e a AIDS não pode ser transmitida por um simples beijo. Esse gesto sincero não apenas desafiou estereótipos, mas também deu a Ryan o apoio que ele precisava. A amizade deles destacou a importância da empatia em uma época de medo e desinformação sobre AIDS, inspirando outros a demonstrar aceitação e compreensão. É incrível como um simples beijo pode transmitir uma mensagem tão poderosa. Prepare-se para se surpreender com os búfalos d'água selvagens. Esse animal incrível, também conhecido como búfalo asiático selvagem, possui os chifres mais longos entre todos os bovinos, chegando a medir até 3 metros. Esses impressionantes chifres não são apenas para a beleza, eles desempenham um papel importante na vida do búfalo. Durante as brigas por domínio ou direitos de acasalamento, os machos usam seus enormes chifres para lutar contra os rivais. O búfalo d'água selvagem vive em planícies alagadas e florestas da Ásia, onde se adaptou a condições desafiadoras. Ao contrário das vacas domésticas, que são frequentemente criadas por características específicas, o búfalo d'água selvagem continua a ser um símbolo de força e resistência na natureza.
Infelizmente, essas magníficas criaturas estão ameaçadas pela perda de habitat e pela caça ilegal, tornando os esforços de conservação essenciais. Proteger seus habitats garante que as futuras gerações possam admirar esses animais incríveis e seus chifres impressionantes. A natureza não é maravilhosa? Você sabia que fotos podem melhorar o seu humor? Um estudo surpreendente de um psicólogo da Open University no Reino Unido mostra que olhar fotos antigas pode realmente melhorar seu estado de espírito. Na verdade, a pesquisa revela que ver fotos pessoais tem um efeito mais positivo do que métodos comuns de levantar o ânimo, como ouvir música, tomar um copo de vinho ou comer chocolate. O segredo está nas lembranças que essas fotos trazem, relembrando momentos felizes e tempos especiais com amigos e família. Interagir com essas imagens pode criar uma sensação de nostalgia, liberando hormônios da felicidade em nosso cérebro. Então, da próxima vez que você se sentir para baixo, tente folhear seus álbuns de fotos em vez de pegar fones de ouvido ou doces. É uma maneira simples, mas eficaz de melhorar o humor e recordar momentos mais felizes da sua vida. Você já se perguntou por que os hipopótamos fascinam tanto? Esses animais incríveis, muitas vezes chamados de grupo ou grande manada, são mais do que apenas seu tamanho grande e robusto. Surpreendentemente, os hipopótamos podem atingir velocidades de até 30 km por hora em terra, o que é bastante rápido para criaturas que parecem tão desajeitadas. Eles passam a maior parte do dia se refrescando na água, mas o interessante é que eles não sabem nadar. Em vez disso, eles se movem elegantemente na água, caminhando no fundo ou se impulsionando para deslizar. Essa maneira única de se locomover permite que eles fiquem submersos por longos períodos, embora precisem emergir para respirar. Com suas enormes mandíbulas e dentes, os hipopótamos podem parecer intimidador, mas seu comportamento social e natureza brincalhona os tornam fascinantes de observar. Então, da próxima vez que você ver um hipopótamo, lembre-se de que há muito mais sob a superfície. Prepare-se para se surpreender com a vida sem a China. A jornalista Sarah Bongerne e sua família aceitaram um desafio ousado: passar um ano inteiro sem comprar produtos feitos na China. Essa jornada revelou o quão entrelaçadas estão nossas vidas com a produção chinesa. De eletrônicos a roupas, eles perceberam que até mesmo itens do dia a dia muitas vezes vêm da China, tornando seu objetivo quase impossível. Bongerne documentou cuidadosamente suas experiências em seu livro Perspicaz, Um Ano Sem Produtos da China. Através de sua história, os leitores têm uma visão das complexidades do comércio global e das nossas escolhas diárias. Os esforços notáveis da família geram uma discussão mais profunda sobre hábitos de consumo, sustentabilidade e as consequências de um mundo dependente de um único fabricante. Podemos realmente evitar a influência da globalização em nosso cotidiano? Esse desafio não apenas testou sua criatividade, mas também aumentou a conscientização sobre produtos que frequentemente tomamos como garantidos. Equipamentos na academia são mais sujos do que você imagina. Um relatório recente revelou uma verdade chocante: pesos livres podem conter até 362 vezes mais bactérias do que assento de um vaso sanitário. Essa descoberta destaca a importância de limpar regularmente os equipamentos de treino. Imagine usar pesos que foram tocados por muitas mãos suadas, sem a devida higienização. As bactérias prosperam em ambientes quentes e úmidos, tornando os equipamentos de academia um local ideal para sua multiplicação. Micróbios podem causar infecções e doenças, o que não é nada bom quando você busca estar em forma. Para criar um espaço higiênico para os treinos, sempre limpe os aparelhos e pesos antes e depois de usar. Isso ajuda não só você, mas também seus colegas de academia. Então, da próxima vez que você for à academia, lembre-se de que a limpeza é tão importante quanto levantar pesos. Você está fazendo a sua parte para manter a limpeza? Você já parou para pensar por que adiamos tanto as coisas? Adiar tarefas é frequentemente confundido com preguiça, mas, na verdade, está mais relacionado à forma como lidamos com nossas emoções. As pessoas costumam procrastinar para evitar sentimentos como o estresse, a ansiedade ou até mesmo tédio. Por exemplo, quando um prazo se aproxima, em vez de começar a tarefa, você pode se pegar nas redes sociais ou assistindo a mais um episódio da sua série favorita. Esse comportamento surge do nosso desejo natural de buscar conforto e evitar desconforto. É muito mais fácil se distrair do que enfrentar uma tarefa desagradável.
Curiosamente, pesquisas mostram que quem procrastina não é preguiçoso, mas sim enfrenta dificuldades em gerenciar suas emoções. Compreender isso pode nos ajudar a desenvolver melhores estratégias para lidar com nossos sentimentos, permitindo que cumpramos nossas obrigações de forma mais eficaz. Portanto, da próxima vez que você adiar algo, reserve um momento para refletir sobre o que realmente está por trás desse adiamento. Você pode se surpreender. A fobia de cortar cabelo realmente existe. Conhecida como tonsurofobia ou tricofobia, esse medo intenso afeta muitas pessoas, tornando o corte de cabelo uma experiência aterrorizante. Para aqueles que sofrem dessa fobia, até mesmo pensar em sentar na cadeira do cabeleireiro pode causar ansiedade e pânico. Isso muitas vezes leva a evitar cortes de cabelo, fazendo com que alguns se sintam cada vez mais inseguros sobre sua aparência. Esse medo irracional pode surgir por várias razões, incluindo experiências traumáticas anteriores relacionadas a cortes de cabelo, sensibilidade a estímulos sensoriais ou até mesmo transtornos de ansiedade. Compreender a tonsurofobia é importante, pois ela pode impactar significativamente a vida cotidiana da pessoa. Se você ou alguém que você conhece sente esse medo, buscar apoio de um profissional de saúde mental pode fazer uma grande diferença. Terapia e técnicas de relaxamento podem ajudar as pessoas a superar essa fobia e recuperar a autoconfiança. Por que uma atividade tão comum causa tanto medo? E se eu disser que existem milhões de aplicativos? As plataformas da Apple e Android oferecem uma incrível variedade de aplicativos, e os usuários podem encontrar de tudo, desde jogos e redes sociais até ferramentas educacionais e aplicativos para aumentar a produtividade. Esse boom de aplicativos é um sinal da era digital, mostrando como a tecnologia transformou nosso dia a dia. Por exemplo, um rápido olhar para o seu smartphone revela inúmeras opções para se comunicar com amigos, gerenciar tarefas ou até aprender um novo idioma. Cada aplicativo é feito para atender necessidades específicas, tornando o acesso à informação e ao entretenimento mais fácil do que nunca. Com tantas opções, as pessoas podem personalizar suas experiências online de acordo com seu estilo de vida, preferências e interesses. A força dos aplicativos não está apenas em sua quantidade, mas também em como eles melhoram nossa interação com o mundo ao nosso redor. Como seus aplicativos favoritos mudaram sua rotina diária. Você pode acreditar que a Europa esconde um oceano sob o gelo? Esta lua incrível de Júpiter, chamada Europa, não é apenas uma esfera congelada no espaço. Sob sua espessa camada de gelo, existe um enorme oceano. Cientistas acreditam que esse oceano subterrâneo pode ter até 96 quilômetros de profundidade e conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. O que é ainda mais empolgante é que esse oceano pode ter condições adequadas para a vida. A superfície de Europa é adornada com formações interessantes, como cristas e fendas, que indicam a interação do oceano com a camada de gelo da Lua. A presença de água, junto com possíveis fontes hidrotermais no fundo do oceano, cria um ambiente atraente para micróbios ou outras formas de vida. A próxima missão da NASA, Europa Clipper, tem como objetivo estudar essa lua em detalhes, procurando sinais de vida e explorando sua camada de gelo. Que segredos Europa esconde, e poderá ela ser a chave para entender a vida além da Terra? E se eu te disser que os humanos foram os primeiros a pisar na Lua? É verdade. Antes de existirem malas com rodinhas, que começaram a ser vendidas apenas na década de 1970, a humanidade alcançou algo incrível. Enviou astronautas à Lua. Em 1969, durante a missão Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin deram seus históricos primeiros passos na superfície lunar, enquanto Michael Collins orbitava no módulo de comando. Esse grande feito mostrou a criatividade e a determinação humanas, provando que podemos ir além do nosso planeta. Imagine os astronautas pulando em trajes pesados, fincando a bandeira americana em um mundo totalmente diferente da Terra, enquanto os viajantes na Terra ainda carregavam malas pesadas. O fato de termos alcançado esse objetivo monumental, antes mesmo de inventar a mala com rodinhas, é um lembrete fascinante de como a inovação às vezes fica atrás de nossos sonhos mais ambiciosos. Você consegue imaginar isso? Difícil de acreditar, mas o Model T mudou tudo. Lançado em 1908, o Ford Model T foi o primeiro carro produzido em linha de montagem. Esse método revolucionário acelerou e barateou a produção, tornando os carros acessíveis não apenas aos ricos,
Com a tecnologia de montagem, a Ford conseguiu fabricar milhares de veículos a preços baixos, tornando a posse de um carro uma realidade para os americanos comuns. Imagine uma época em que a maioria das pessoas usava cavalos para se locomover, e de repente um carro confiável se tornou disponível. Essa inovação não apenas transformou a produção de automóveis, mas também revolucionou toda a indústria automobilística. O Model T rapidamente se tornou um símbolo de liberdade e mobilidade, permitindo que as pessoas viajassem mais longe e descobrissem novos lugares. Graças ao sucesso do Model T, foi estabelecida a base para a produção em massa de muitos produtos, moldando nosso mundo moderno. Quem poderia imaginar que um único carro poderia ter um impacto tão duradouro? Difícil de acreditar, mas a temperatura atingiu 56,7 graus Celsius. Em 10 de julho de 1913, na pequena região de Furnace Creek, no Vale da Morte, Califórnia, foi registrada a temperatura mais alta já medida na Terra. Esse dia histórico se tornou um marco na história da meteorologia e ainda é frequentemente mencionado por cientistas e entusiastas do clima. O Vale da Morte, conhecido por sua paisagem árida e condições extremas, é considerado um dos lugares mais quentes do planeta. Sua geografia única, com vastas planícies salinas e altas montanhas, contribui para essas temperaturas elevadas. Naquele dia fatídico de 1913, as condições eram perfeitas. Céu limpo, ar seco e um sol implacável criaram uma atmosfera semelhante a um forno. Até hoje, visitantes buscam esse lugar incrível, onde podem sentir o calor intenso e aprender mais sobre o clima extremo. Será que esse recorde algum dia será superado? E se eu contar a vocês sobre uma incrível mudança de vidas? Um menino que foi salvo de um grave acidente por uma corajosa mulher chamada Penny teve a chance de retribuir a bondade dela em um surpreendente giro do destino. Esta emocionante história começou quando Penny interveio em um incidente perigoso, evitando uma tragédia e dando ao menino uma segunda chance na vida. Anos depois, Penny se viu em apuros, começando a sufocar. Em um momento que parece cena de filme, o menino, agora adulto, correu para ajudar, usando as habilidades que aprendeu ao longo dos anos para salvá-la. Este incrível momento de ciclo completo destaca os laços profundos que podemos formar na vida. É um poderoso lembrete de que boas ações muitas vezes retornam para nós quando menos esperamos. Quem poderia imaginar que um simples ato poderia levar a salvar uma vida no futuro? Você sabia que Grant foi preso por excesso de velocidade? Em 1872, Ulysses S. Grant, que mais tarde se tornaria conhecido como o General da União durante a Guerra Civil e o 18º presidente dos Express, se encontrou em uma situação bastante inusitada. Enquanto dirigia sua carruagem pelas ruas de Washington, foi parado por um policial por estar acelerando demais. Sim, você não ouviu errado. Mesmo naquela época, quando as pessoas andavam a cavalo, o excesso de velocidade era levado a sério. Grant, conhecido por sua determinação em combate, provavelmente estava com pressa. O policial, ao perceber que havia parado o presidente, ficou, claro, surpreso, mas cumpriu seu dever. Grant foi multado em $20 por essa infração, um evento inesperado na vida de alguém que liderou a nação em tempos turbulentos. Esse incidente adiciona um detalhe curioso ao seu legado, mostrando que até presidentes não estão acima da lei. Quem poderia imaginar que um líder nacional teria um momento tão engraçado? E se eu te contar sobre alto-falantes na guerra? Durante a Guerra da Coreia, as tropas americanas usaram alto-falantes para transmitir mensagens importantes à população coreana. Essa estratégia inovadora visava superar as divisões entre os coreanos do Norte e do Sul, que estavam no centro do conflito. Os alto-falantes transmitiam tudo, desde notícias até mensagens que promoviam compreensão e paz. Essas transmissões eram essenciais para ajudar os civis em uma situação difícil e incerta. Ao tornar a informação acessível, as tropas americanas esperavam reduzir o medo e promover a unidade em um país dilacerado pela guerra. Essa abordagem destaca o poder da comunicação, mostrando que as palavras podem ser mais influentes que armas na construção de conexões. Apesar do contexto complexo, é interessante ver como tecnologias, como os alto-falantes, desempenharam um papel único na história da guerra. Quem poderia imaginar que algo tão simples como um alto-falante poderia levar mensagens de esperança em tempos tão turbulentos?
Os robôs podem parecer incrivelmente inteligentes, mas funcionam de maneira bem diferente de nós, humanos. Em vez de pensamentos e sentimentos como os nossos, os robôs processam informações por meio de algoritmos, sensores e programação. Podemos imaginar algoritmos como um conjunto de instruções precisas ou receitas que orientam as ações do robô. Os sensores atuam como os olhos e ouvidos do robô, permitindo que ele perceba o ambiente, detectando obstáculos, medindo distâncias ou captando sons. Embora essas máquinas possam realizar tarefas específicas com velocidade e precisão impressionantes, sua compreensão é fundamentalmente diferente do pensamento humano. Elas não raciocinam, não pensam de forma criativa e não sentem emoções. Os robôs seguem rotas e reações programadas, o que os torna excelentes em trabalhos repetitivos ou ao levantar pesos, mas eles não têm a intuição que nos torna humanos. Portanto, da próxima vez que você vir um robô em ação, lembre-se de que ele está seguindo um roteiro inteligentemente elaborado e não pensando por conta própria. É surpreendente que bombas fedorentas tenham sido usadas na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolveram um spray chamado Hume, com o objetivo de humilhar oficiais alemães no campo de batalha. A ideia era usar essa arma não apenas para desestabilizar as linhas inimigas, mas também para fazer o exército alemão se sentir envergonhado e desmoralizado. No entanto, o plano foi um completo fracasso. Quando os soldados usaram o Hume, eles mesmos ficaram impregnados com o mesmo cheiro desagradável, o que comprometeu o propósito do spray. Em vez de se tornar uma vantagem tática, o Hume se tornou uma fonte de desconforto e zombarias para seus usuários, levando a situações embaraçosas. Este capítulo estranho da história militar levanta questões interessantes sobre até onde os exércitos estão dispostos a ir em nome da guerra psicológica e como, às vezes, as ideias mais simples não funcionam como esperado. Quem poderia imaginar que um spray poderia falhar tanto? Você já se perguntou como as rãs obtêm água sem beber? As rãs são criaturas incríveis, e sua maneira única de conseguir água é realmente impressionante. Ao contrário de muitos animais que bebem água, as rãs a absorvem diretamente pela pele. Essa adaptação maravilhosa as ajuda a sobreviver em ambientes úmidos, reduzindo a necessidade de procurar fontes de água constantemente. A pele delas é muito permeável, permitindo que a água entre facilmente. Mas há um detalhe: esse método funciona melhor em lugares úmidos, pois em ar seco elas podem perder água rapidamente. Por isso as rãs dependem de habitats úmidos para se manterem hidratadas e evitar a desidratação. Esse modo de absorver água também é importante para a saúde delas, ajudando em várias funções do corpo. Na próxima vez que você ver uma rã, lembre-se de como elas gerenciam sua hidratação de forma inteligente. Não precisam beber. A natureza não é cheia de surpresas. Você sabia que as formigas não são apenas pequenos insetos correndo pelo chão? Elas têm estratégias avançadas de sobrevivência que mostram sua incrível capacidade de se adaptar e prosperar. Uma das propriedades mais interessantes das formigas é a habilidade de produzir antibióticos. Esses antibióticos naturais as protegem de bactérias e fungos nocivos, funcionando como uma farmácia da natureza. Ao criar essas substâncias, as formigas mantêm suas colônias limpas e saudáveis. Isso as ajuda a sobreviver em ambientes onde outros seres podem ter dificuldades. Pesquisadores até estudam esses antibióticos para entender melhor seu funcionamento e, quem sabe, aplicá-los na medicina humana. Não é incrível que essas pequenas criaturas contribuam para a ciência? Quais outros segredos incríveis as formigas guardam? Você sabia sobre a mudança dos nomes dos times de Baltimore? Os Orioles e os Ravens de Baltimore já foram chamados de Browns antes de adotarem seus nomes atuais. Essa mudança não foi apenas um rebranding. Simbolizou uma transformação significativa em sua identidade. Quando os Orioles foram fundados em 1954, escolheram um nome que refletia suas cores vibrantes laranja e preta e o espírito da cidade. Mais tarde, em 1996, os Ravens surgiram em Baltimore após um curto período como Browns. Os novos nomes representavam um novo começo, incorporando um símbolo de ave que é querido pela comunidade. Essa mudança deu a ambas as equipes identidades únicas, criando uma conexão especial com a cidade amada pelos fãs. Hoje, cada equipe não só honra a rica história do esporte em Baltimore, mas também acrescenta um caráter vibrante à cultura da cidade com seus nomes e mascotes. Então, da próxima vez que você torcer pelos Orioles ou Ravens, lembre-se da incrível jornada deles de Browns para aves favoritas. Você sabia que a gaita é o instrumento mais vendido?
Esse incrível instrumento pequeno já vendeu mais de 100 milhões de unidades, superando facilmente a guitarra e o piano. Sua popularidade se deve à sua acessibilidade e portabilidade, tornando-a uma favorita entre músicos de todos os níveis. Não importa se você está começando ou se já é um profissional experiente, a gaita cabe facilmente no bolso e está sempre pronta para tocar a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode ouvi-la em diversos estilos musicais, do blues ao rock e ao folk, criando melodias marcantes e emocionantes. Sua construção é simples, palhetas de metal e um corpo de plástico ou madeira, mas oferece infinitas possibilidades de autoexpressão. A ascensão da gaita começou no início do século XIX na Europa e continua a prosperar na cena musical moderna. Muitos músicos famosos como Bob Dylan e Bruce Springsteen mostraram a gaita em suas canções, confirmando seu apelo duradouro. Então, se você já pensou em aprender a tocar um instrumento musical, por que não começar com a gaita? É divertido, fácil de aprender e está sempre pronta para uma jam session. Você sabia que polvos podem regenerar seus tentáculos? Essa habilidade incrível os destaca entre outros animais. Quando um polvo perde um tentáculo, seja por um predador ou um acidente, ele não fica apenas triste. Em vez disso, ativa um processo de regeneração que pode levar alguns meses. Cientistas acreditam que os polvos conseguem regenerar seus tentáculos graças a células especializadas que ajudam a reparar os tecidos. Esses seres maravilhosos podem regenerar não só tentáculos, eles também podem curar seus órgãos. Esse talento fascina os pesquisadores, pois pode inspirar a criação de novos métodos de tratamento para lesões em humanos. Imagine se um dia pudéssemos recuperar um membro perdido, assim como um polvo. Essa habilidade não só demonstra a resiliência do polvo, mas também destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Quantos outros animais, na sua opinião, têm habilidades ocultas como essas? Você sabia que existe uma estátua de George Washington feita por Houdon? Esta incrível obra de arte, criada pelo talentoso escultor Jean-Antoine Houdon, está localizada na capital da Virgínia. Concluída e instalada em 1796, essa estátua realista retrata Washington em sua forma da época da Revolução, simbolizando a coragem e a liderança do primeiro presidente dos EUA. Houdon prestou atenção aos detalhes, o que é evidente nas características realistas da estátua, que atrai visitantes de todo o mundo para apreciar sua arte e importância histórica. Esta estátua não é apenas um objeto, mas representa os laços estreitos da Virgínia com os pais fundadores e momentos-chave da história americana. Ao olhar para a postura confiante de Washington, é impossível não sentir o peso do passado e a importância das decisões que moldaram a nação. Não é impressionante como uma única obra de arte pode nos conectar tão profundamente com nossa história? E se eu te disser que o templo Kiyomizu-dera flutua no ar? Este incrível templo em Kyoto é uma joia do budismo japonês, fundado no ano 778 d.C. Sua varanda de madeira, que surpreendentemente se projeta da rocha, oferece vistas deslumbrantes da cidade e das flores de cerejeira na primavera. Construído sem um único prego, esta obra-prima arquitetônica demonstra a habilidade tradicional do Japão. Os visitantes vão ao templo não apenas pelas paisagens, mas também para experimentar a famosa fonte Otowa. Acredita-se que as águas dessa fonte trazem saúde, sucesso e longevidade, atraindo muitos que acreditam em seus poderes místicos. Ao caminhar pela varanda, você pode sentir a harmonia entre a natureza e o gênio humano, permitindo que você experimente tanto admiração quanto tranquilidade. A combinação de vistas impressionantes, importância histórica e profundidade espiritual faz do Kiyomizu-dera um lugar imperdível. Você já viu uma construção tão incomum? Difícil de acreditar, mas Paris Hilton não é apenas uma herdeira. Essa figura icônica, conhecida pelo sobrenome associado a hotéis de luxo, conquistou um lugar único no mundo do entretenimento e dos negócios desde o final dos anos 1990. Embora muitos a tenham conhecido como uma socialite e estrela do reality show A Vida Simples, Paris trabalhou duro para ir além dessa imagem. Ela criou uma marca de sucesso que abrange moda, fragrâncias e até uma carreira como DJ, atraindo multidões ao redor do mundo. O espírito empreendedor de Paris se reflete em seus vários projetos, incluindo sua própria linha de cosméticos, que expressa seu estilo pessoal. Sua combinação de glamour e trabalho árduo não apenas mudou nossa percepção sobre influenciadores nas redes sociais, mas também inspirou muitos outros a seguir suas paixões.
Então, o que faz de Paris Hilton uma mulher de negócios moderna? Você não vai acreditar no que os exoesqueletos podem fazer. Empresas como a Sarcos Robotics e a Cyberdyne estão mudando nosso futuro com tecnologias avançadas de exoesqueletos. Esses dispositivos incríveis não são apenas ficção científica, eles realmente transformam vidas. Na indústria, os exoesqueletos ajudam os trabalhadores a levantar objetos pesados com facilidade, reduzindo o risco de lesões e facilitando o trabalho. Isso significa que tarefas que antes pareciam impossíveis devido a limitações físicas, agora podem ser realizadas com confiança. Na medicina, os exoesqueletos estão se tornando uma verdadeira revolução para pessoas com paralisia. Permitem que paraplégicos fiquem em pé e se movam, abrindo novas possibilidades. Imagine poder andar mesmo com apoio e recuperar sua independência. À medida que essas tecnologias avançam, só podemos imaginar como elas ainda melhorarão as capacidades humanas e a qualidade de vida. Estamos realmente à beira de uma nova era, onde as limitações físicas não nos segurarão mais. Um fato interessante sobre os insetos efêmeros. Essas criaturas incríveis, conhecidas como efêmeras, têm uma das vidas mais curtas entre os animais. Para muitas espécies, a fase adulta dura apenas 24 horas. Imagine nascer, viver e se reproduzir em apenas um dia. Mas há um detalhe. Embora a fase adulta seja muito breve, suas larvas são frequentemente muito resistentes, sobrevivendo em diversas condições por meses ou até anos. Esse contraste nas fases de vida chama a atenção dos cientistas, pois as larvas se desenvolvem e se alimentam, muitas vezes se escondendo na água, enquanto os adultos se concentram na reprodução sem perder tempo. Esse ciclo de vida fascinante levanta questões sobre as estratégias de sobrevivência na natureza e como diferentes organismos se adaptam aos seus ambientes. O rápido ciclo de vida das efêmeras nos lembra da beleza e fragilidade da vida. Na próxima vez que você ver uma efêmera dançando à beira do rio, lembre-se, pode ser seu último dia, mas já deixou sua marca no ecossistema. Você pode se surpreender. Michel Lotito comeu um avião. Durante 2 anos, o francês Michel Lotito, conhecido como Monsieur Mangetout, mostrou um talento realmente estranho, comendo cada parte de um avião inteiro. Ele tinha uma habilidade incomum de digerir metal e outros materiais exóticos. A dieta peculiar de Lotito incluía não apenas pequenos objetos, mas também grandes pedaços de avião, o que deixava os médicos perplexos e fascinava o público. Com uma paixão pelo incomum, ele, segundo relatos, começou suas aventuras gastronômicas metálicas com itens como moedas e lâmpadas, antes de enfrentar a grandiosa tarefa de um avião. Apesar do evidente perigo, o metabolismo único de Lotito permitia que ele comesse materiais que a maioria das pessoas consideraria indigeríveis. Sua habilidade levantou muitas questões sobre a digestão humana e segurança, entretendo as multidões e deixando-as perplexas. Ele enfrentou algum problema de saúde? Surpreendentemente, ele afirmava nunca ter tido problemas sérios. A história de Lotito continua a ser uma visão fascinante sobre os extremos das capacidades humanas e os mistérios do nosso corpo. A maioria das pessoas não sabe que os vagalumes são inofensivos. Esses insetos encantadores não picam e não transmitem doenças, o que os torna uma alegria nas noites de verão. Sua luz piscante, resultado da bioluminescência, fascina tanto crianças quanto adultos, iluminando quintais e jardins. Os vagalumes usam suas luzes mágicas principalmente para acasalar e se comunicar, enviando sinais uns aos outros em uma dança de luz. Imagine uma noite quente, com o céu cheio de luzes piscantes enquanto eles flutuam. É realmente um espetáculo. Muitas culturas ao redor do mundo valorizam os vagalumes, frequentemente os considerando símbolos de maravilhas e beleza da natureza. Em alguns lugares, eles são até celebrados em festivais, destacando a alegria que essas pequenas luzes trazem para nossas vidas. Na próxima vez que você ver um vagalume, aprecie sua luz única e o papel que desempenha no ecossistema. Iluminando a noite, eles nos lembram da magia da natureza e das simples alegrias das noites de verão. Então, da próxima vez que você cruzar o olhar com um, lembre-se de quão especiais essas pequenas criaturas realmente são. Você não vai acreditar nesta regra no Estádio Olímpico da Grécia. Para preservar a integridade deste lugar antigo, a Grécia proíbe visitantes de usarem saltos altos e chapéus altos. Por que isso é importante? O Estádio Olímpico em Atenas não é apenas uma atração turística, é um tesouro da história com mais de 500 anos.
Esses itens altos podem danificar as delicadas superfícies de pedra e mármore que sobreviveram por séculos. Ao pedir que os visitantes se vistam adequadamente, as autoridades gregas buscam preservar a arquitetura impressionante e os artefatos que contam a história dos antigos Jogos Olímpicos e seu significado cultural. Ao explorar este local histórico, você pode não apenas admirar as incríveis ruínas, mas também mostrar respeito pelo passado. Este pequeno gesto, usar calçados confortáveis, ajuda a preservar o estádio para as futuras gerações. Então, da próxima vez que você planejar uma visita, não se esqueça de levar calçados confortáveis e deixar os saltos em casa. Seus pés vão agradecer e você contribuirá para a proteção da história. Por que a padaria ganhou seu próprio fosso? Em uma reviravolta engraçada, um grupo de pessoas em uma cidade europeia acidentalmente criou um fosso medieval ao redor da padaria local. Trabalhando com sacos de areia para controlar as águas da enchente, eles, sem querer, fecharam a água dentro de um círculo formado pelos sacos. Essa situação inesperada deixou a padaria cercada por um charmoso, mas inconveniente, corpo d'água. Em vez de entrar em pânico, os moradores arregaçaram as mangas e começaram a pensar em maneiras criativas de salvar tanto a padaria quanto suas preciosas iguarias. Desde engenhosos flutuadores até o uso de tábuas como pontes temporárias, a comunidade se uniu, provando que às vezes, um pouco de trabalho em equipe e criatividade pode transformar um desastre inundado em uma aventura memorável. Então, da próxima vez que você ver um saco de areia, pense na padaria que se tornou uma ilha, lembrando-nos de que dificuldades inesperadas podem levar a soluções divertidas.